Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, a pastora do Vale gravou um vídeo falando sobre salvação. E aí, na opinião da pastora do Vale, no entendimento dela, é possível que um salvo que foi salvo de verdade perca a salvação. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de contra-argumento ao que a pastora do Vale disse no seu vídeo. E eu já preparei um react que vai estrear amanhã, domingo, dia 27, bem na parte da manhã. Mas para quem não gosta de react, para quem não tem tanto tempo, porque é um react longo, né, de uns 50 minutos, eu trouxe aqui esse vídeo mais curto. E nesse vídeo curto, eu vou analisar com vocês, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses dois textos que estão até destacados aqui, tá? Um texto fica em João capítulo 10, versículo 28, e o outro texto também em João, só que capítulo 5, versículo 24. E eu vou deixar claro aqui, como deixei claro no react que eu já preparei. O intuito destes vídeos não é silenciar a pastora do Vale, não é calar a boca da pastora do Vale e dizer pare de ensinar. Não é. Esse não é o propósito desse vídeo. Mas simplesmente, como ela apresentou argumentos até bem mais organizados do que muitos irmãos que vão falar sobre perda da salvação, eu acredito que seja interessante trazer uma contra-argumentação, tá bom? Se vocês ouvirem algum som, barulho por aí, é a vizinhança que está animada, final de semana. Então vamos lá. A pastora do Vale deixou claro no vídeo que ela fez que sim, é possível um salvo de verdade perder a salvação. No entendimento dela, alguém que nasceu de novo, alguém que entregou-se a Cristo, alguém que teve seus pecados perdoados, pode sim perder a salvação. E ela coloca a salvação como se fosse um bem, um carro ou um passaporte ou uma casa que, quando não cuidado, pode ser perdido. Então, a pastora do Vale deixou claro que a salvação é algo que, se nós não cuidarmos dela, nós vamos perder. Ou o inimigo vem e rouba, o mundo vem e rouba, ou de alguma forma é possível que um salvo de verdade perca a salvação. A pastora do Vale também deixa claro no vídeo dela que Deus, Jesus, entregou a salvação para nós e a salvação está nas nossas mãos e nós decidimos o que fazer com a salvação. Eu até disse no vídeo que essa afirmação dela não encontra respaldo bíblico. Porque, de fato, nós não temos nenhum texto na Escritura que diga que Deus entregou a salvação para nós e nos deixou a nossa própria sorte. De forma que eu decido o que fazer com a minha salvação. Eu decido o que fazer com o meu relacionamento com Deus. Como se fosse um relacionamento qualquer, terreno, em que eu posso simplesmente dizer, ó, não quero mais você e ponto final, estou indo embora. Com Deus não é dessa forma. Mas hoje, de tantos textos que eu poderia citar, hoje eu quero trazer apenas esses dois que vocês estão vendo na tela. Ok, ficou muito claro que para a pastora do Vale é possível que um salvo de verdade perca a salvação. Eu gostaria que nós analisássemos a questão de o que é ser um salvo de verdade, né? Isso é muito interessante. Nós precisamos compreender já o nome, né? Salvo, ou cristão, ou alguém que nasceu de novo. Lembra que Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo? Pois é, essa pessoa que nasce de novo, ela torna-se uma nova criatura. Logo, a sua vida é uma vida nova, as suas práticas são práticas novas, novas no sentido de diferentes ao que ela vivia antes. Então isso é novidade de vida. É você que entregou-se a Cristo, agora vive fazendo coisas que são diferentes das coisas ruins que você fazia quando não tinha Cristo. Então, basicamente, isso é uma nova criatura. Ok. Vamos lá. Vamos partir para os textos aqui. A pastora do Vale disse que é possível alguém que aceitou Jesus, que é salvo, deixar de ser salvo. Ou seja, quando ela diz isso, ela está dizendo o seguinte: é possível que uma das ovelhas de Jesus, um cristão verdadeiro, pereça. É isso que ela está dizendo. Só que quando nós analisamos aqui, ó, veja bem, João capítulo 10, versículo 28. Eu estou usando aqui a NVI aqui e eu estou usando a NTLH aqui, tá? A nova tradução, não é? Que é mais atual, mais mastigada e tudo mais, né? E aqui eu estou usando a NVI, a nova versão internacional. Então, duas versões diferentes, eu posso até mudar aqui para a NVI, ó, que vai estar basicamente a mesma coisa, veja. Tá? Então, se você tem uma dessas bíblias, você escolhe qual é que você vai ler. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem. Vamos lá.
João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Só voltando um pouco aqui, Jesus está falando das ovelhas dele. Ó. Veja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, tá? Ele dá a vida eterna para as ovelhas dele. E Jesus diz mais, elas, quem? Elas quem? Quem é este? Elas, as ovelhas dele, a quem ele deu a vida eterna. Essas ovelhas, ele diz, elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Veja bem, aqui, ó. Jamais perecerão. Então, quando alguém diz que é possível um salvo de verdade perder a salvação, ele está dizendo que é possível um salvo de verdade, alguém que recebeu a vida eterna, perecer. Mas Jesus está dizendo que não. Ó, eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. E a pastora do Vale também disse que se nós não cuidarmos da nossa salvação, o inimigo ou o mundo podem entrar dentro de nós e roubar a nossa salvação. Ela até cita o texto de Apocalipse 3:11, né? Toma cuidado para que não roube a tua coroa. Só que aquele texto não está falando de salvação. Aquele texto fala de galardões, não é? Não de salvação, porque a salvação não pode ser roubada. Evandro, como é que a salvação não pode ser roubada? Olha o que Jesus diz aqui, ó. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele está falando das ovelhas. Jesus diz que ninguém pode arrancar as ovelhas dele das suas mãos. E mais a seguir ele vai dizer que nem das do Pai também. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, veja. Meu Pai que as deu, para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então veja, Jesus deixa claro que ele já deu a vida eterna para as suas ovelhas, ele garante que as suas ovelhas não vão perecer, ele garante que ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Então fica muito claro que não é possível um salvo de verdade perder a salvação. Uma outra questão interessante é que em João ainda, capítulo 5, verso 24, diz assim, ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Preste atenção aqui. Eu afirmo a vocês, eu afirmo que isto é verdade. O que é verdade? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, hoje, agora, tem a vida eterna. Não é terá, quem crê hoje terá a vida eterna, não, tem a vida eterna. E ele diz mais, e não será julgado. Lá no último dia, não será julgado. Tem a vida eterna e não será julgado. Agora preste atenção, mas já passou da morte para a vida. Um salvo de verdade, a quem Jesus entregou, deu a vida eterna, jamais perece, aqui, jamais perece, não é possível que alguém arrebate essa pessoa das mãos, nem a própria pessoa pode se arrancar das mãos do Pai, é impossível isso. E aqui diz mais, mas já passou da morte para a vida. Quem nasceu de novo já passou da morte para a vida. Quando alguém diz que é possível perder a salvação, essa pessoa está dizendo que aquele que já passou da morte para a vida pode passar da vida para a morte, ou seja, pode voltar ao seu estado de morte espiritual, alguém que já nasceu de novo. E isso é um contraste, não é? É uma informação, uma afirmação totalmente contrária ao que diz a Escritura. Veja, quem já se entregou a Cristo de verdade não será julgado, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Ou seja, aquela pessoa a quem Jesus disse, você creu, você tem a vida eterna, não será julgado. Algumas pessoas dizem que essa pessoa pode sim ser julgada. E mais, quem passou da morte para a vida, algumas pessoas dizem que sim, é possível que volte para a morte espiritual. Então você entende por que eu não acredito que um salvo perde a salvação? Porque Deus está o tempo todo garantindo a segurança, não é? A segurança, a perseverança dos santos, a segurança da salvação. Agora eu preciso esclarecer algumas coisas também. Bom, você não encontra a Bíblia em lugar nenhum ensinando o seguinte: vocês estão salvos, vivam do jeito que vocês quiserem. Vocês foram perdoados por Jesus, vocês tiveram seus pecados perdoados, vivam do jeito que vocês quiserem. Vocês são nova criatura, vivam do jeito que vocês quiserem.
Não, você não encontra nada disso. O que você encontra é o seguinte: quem está em Cristo é nova criatura. Viva de modo diferente do que vivem hoje. A Escritura sempre vai ensinar isso. Diz também que aquele que está em Cristo, aquele que está com Deus, o nascido de Deus, a semente de Deus habita nele, por isso ele não vive mais na prática do pecado. É isso. A Bíblia sempre deixa claro que a pessoa que nasceu de novo, ela não é essa pessoa que alguns dizem, né? Ah, eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, pode viver do jeito que quiser. Não, nós não dizemos isso. Quem fala isso não compreendeu o que estamos ensinando. Ou, se está fazendo de propósito, é mau caráter. Que eu não estou dizendo ser o caso da pastora do Vale, tá? Vamos lá. Alguém que nasceu de novo, Evandro, vai brincar com Deus? Evandro, alguém que nasceu de novo, vai querer viver longe de Deus? Vai amar o mundo, voltar a amar o mundo, voltar a praticar todas as suas imundícias? Não, claro que não. Quem faz isso é porque não nasceu de novo. Ah, Evandro, a pastora do Vale até cita, né? Mas e o cão que voltou ao vômito, a porca que voltou à lama? E aí, Evandro, como é que tu me explica? É simples. É um cão que continuou sendo um cão, voltou para o vômito. É uma porca que continuou sendo uma porca e voltou para a lama. Ela até disse o seguinte: se você lavar a porca, ela vai voltar, não é? Para a lama. Exatamente. Por quê? Porque uma porca, mesmo lavada, ela continua sendo uma porca. Ela não mudou de natureza. Ela não mudou de animal, não é? Entendeu? Uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode até ser lavada, né? Uma porca pode ser lavada, mas não deixa de ser porca, ela volta à lama. Que é isso? É uma pessoa que pensa estar salva, que vai aos cultos, que faz isso e aquilo, que participa de todos os rituais, mas ela pensa que é salva, ela não nasceu de novo, ela de fato não crê em Jesus Cristo, ela não se entregou de verdade, ela está apenas ou para ganhar mulher, ou para ganhar homem, ou porque quer posição, ou porque quer fama, ou porque ela acha que de fato está salva, baseado em emocionalismo, baseado em uma palavra que alguém deu que capturou ela, não é? O seu emocional. Então ela está ali, mas não nasceu de novo, de fato e de verdade. Não. Essa pessoa volta a praticar a mesma imoralidade de antes. Simples. Ela continua sendo a mesma pessoa imoral de antes. Eu não estou dizendo que pessoas que abandonam a fé se tornam pessoas imorais, não são todas. Não estou dizendo que todos os que saíram da igreja são imorais, eu não estou falando disso. Eu estou citando exemplos que a própria pastora do Vale cita, pessoas que abandonaram a igreja, Jesus, e foram para o mundo fazer coisas erradas. Eu estou me referindo a essas pessoas, porque tem gente que sai das igrejas, das denominações, que abandona a fé, né? Que eu creio não é porque que não nasceram de novo, de fato, mas essas pessoas, elas não praticam coisas imundas e imorais, são pessoas até de bem, de caráter, de respeito, entendeu? Ok? Ficou claro? Beleza. Então, eu não acredito que um salvo de verdade perde a salvação. Por quê, Evandro? Porque a Bíblia diz isso. Jesus deixa muito claro que ele guarda, que ele mantém em suas mãos, que ninguém pode arrancar, que ele deu a vida eterna, que elas não serão julgadas e que já passou da morte para a vida. Então, eu não vejo coerência bíblica em afirmar que perde a salvação. Lembrando, quem foi salvo de verdade, quem nasceu de verdade, ele quer viver sempre em santidade, ele quer viver de uma forma que agrada a Deus, não por medo, senão eu vou perder a salvação, não. E não para ganhar a salvação, eu vou fazer para ganhar a salvação, não. Mas porque ele foi salvo, ele está salvo e ele recebeu uma nova natureza, né? Um novo entendimento, ele foi transformado no seu entendimento, agora ele compreende a vontade de Deus, ele quer viver para Deus, porque ele compreende, ele entende, faz parte. Agora eu sou uma nova criatura, eu devo viver dessa forma. Então, gente, obrigado por assistirem até aqui. Mais uma vez eu repito, não é este vídeo para calar a pastora do Vale, nem para dizer pare de ensinar, pare de pregar na internet. Não é nada disso. Pastora do Vale, continue ensinando, continue com o seu ministério, Deus lhe abençoe, tá? Agora, eu precisei vir aqui falar sobre isso, até porque a senhora citou, né, não nomes, mas disse que algumas pessoas pregam sobre que não é possível perder a salvação, então eu acredito que eu posso trazer alguma coisa aqui. E é interessante, seria interessante até a gente sentar para conversar sobre isso, ouvir o ponto que o outro tem, ouvir mais o que um tem a dizer, para que a gente pudesse então ter uma noção desses assuntos e pudesse compreender, ouvir o que o outro está dizendo antes de sair por aí argumentando e até usando a falácia do espantalho, não é? Não foi o que a pastora do Vale fez, tá? Mas o pensamento dela foi bem mais desenrolado, bem mais organizado até.
tá bom? Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.